Então, como eu estava dizendo, gente, a polêmica dos e-mails fizeram uma confusão acerca do significado do que seria esse A ser Célia, importe@gmail.com. E foi uma confusão e passaram todos esses anos especulando, sabendo telefone, quais eram os códigos que eu colocava no banco. Ou seja, vir com essa ordem para cá nesse planeta foi a pior coisa que podia acontecer à minha pessoa, porque causou todo tipo de confusão. O esfacelamento, como é que se diz, o desmembramento da ordem cinza, ou seja, a ordem cinza não precisa ser cumprida com ordem branca, ordem rosa, ordem preta, ordem amarela, ordem vermelha, ordem azul. Não tem que ser, porque na ordem cinza está toda a capacidade da vida da pessoa. O que fizeram aqui foi uma coisa que não tem cabimento de acontecer. Que foi separar cada vida, cada ordem, especular cada vida, cada ordem. Ou seja, isso causou essa confusão. Porque foram em cada ordem da vida da pessoa fazer questionamento, julgar, primeiro ficar analisando, descobrindo, usufruindo, julgando e condenando. Passou 50 anos fazendo isso nas 5 ordens. Depois a pessoa ia ter que ter o trabalho de descobrir. Depois de descobrir, se libertar. Até se coisar. Ou seja, isso ia terminar com 50 anos. Mas veja bem. Então, de que adianta estar discutindo essas coisas, esses pormenor? Aparece uma pessoa aqui, outra ali, falando. Ou seja, vocês vão entender quando eu disser. Aí a ordem cinza não tinha necessidade dessas coisas. Então, o que foi... Sim, esse Nemo foi... Sim, o e-mail, a Cecília. Por causa disso, disseram que era o e-mail do ET. Disseram que era o e-mail... Que era o e-mail da rainha. Que era o e-mail que... Não veio nada para cá sobre essa ordem de rainha. O último contato que eu tive do mundo espiritual cinza, do mundo cósmico, foi Jean que descobriu e disse a mim. Ele disse, olha, o negócio da ordem cinza é até aqui. Não tem essa ordem dessa rainha aqui. Quem foi inventar? Inventou eles. Eles inventaram o do conhecimento, porque eu citei, porque eu disse que tinha essa possibilidade de dizer que ia puxar, que dizer que ia saber, que dizer que era imaginar, quer dizer, para você entender o que eu estou querendo dizer, dele puxar, de imaginar, de isso o quê, tudo aconteceu por causa de um espírito de engano que começou desde o passado, descobrir a origem do engano, e que por pegar esse espírito de engano saíram mentindo para as pessoas, dizendo que o engano era esse anjo, que esse espírito era um anjo. Depois foi dizer que era eu, fazia as coisas com os outros e dizia que esse anjo... Ou seja, chegou até o conhecimento, espalhou essa mentalidade de que as pessoas podiam me estudar, me analisar, por onde eu fosse, as pessoas iam saber, para dizer, para revelar. Aí chegou na psiquiatra, os primeiros consultas que eu fui fazer, descobri agora que a psiquiatra fazia análise da minha mente. Ela era que, lá bastante estudou a minha mente, aí começou a alterar. Eu descobri que se eu estudar sobre o pensamento cognitivo, acaba essas ilusões, esses negócios, porque foi ela que criou isso. Ficou criando coisas na cabeça da pessoa, amando deles, dizendo que estava analisando, tinha o direito de analisar a minha mente cósmica, não tem acesso, não tem cabimento isso. Dizia que porque eu era anjo, porque a minha colega não permitia eu saber, ela tinha direito de bloquear, apagar coisas da minha memória, em nome do falso rei, do rei leão, em nome do cinza, de quem pedisse, em nome de prefeito, em nome de que for. Tudo que queria saber era perguntando a ela dizendo, ela permitindo. A equipe que me cuidou primeiro sobre a questão da minha depressão, ou seja, depois que eu vim de Manaus e vim para cá, que por causa do desmembramento das ordens cósmicas fizeram essa confusão, a sociedade daqui estava se comportando como um zumbi a mando deles. E faziam tudo cegamente. Essas pessoas tinham enlouquecido, só pode ter sido. Elas saíram do senso normal para fazer um negócio desse. Aí chega um ponto desse, das pessoas ficar querendo ter domínio, querendo apagar. Ou seja, isso tudo é uma ilusão, gente. É uma ilusão.
Então, essas pessoas do negócio do AC Célia fizeram essa confusão todinha, porque queria que a pessoa deixasse de ser ET, disso, aquilo. Qual não foi a decepção do cinza? Quando eu tive que, com essa guerra todinha, despacharam a ordem de Jerusalém, atacaram, disseram que era o final, disseram que era desonrada, disseram que era isso, que era aquilo. Não tem nada disso. O começo disso é ordem cinza. Essas 5 ordens não tinham que ser desmembradas, não tinha que ser analisada, não tinha que ser desonrada, não tinha que ser por causa da questão. Disseram que era, primeiro, tem várias mentiras. A pessoa vai descobrindo uma mentira, aí quando pensa que se libertou, aparece outra história. A mais recente história que eu tinha descoberto é que a ordem maior que ia descer era de Atena, que quem estava pagando o preço era essa pessoa que tinha direito a essas ordens passadas, mas usava esse anjo de Jeová, que quando chegasse em Atena ia ser liberta, mas isso tudo era interesse deles. O que a verdade é que quem veio para cá foi a Ordem Cinza. A questão desse rapaz aí que foi chamado, por quê? Quem é ele? Porque Jerusalém apareceu? Tudo isso é a arrumação deles. A questão que eu disse de fazer assim, deixou na ordem tal, é ordem profética, a gente sabe que ela é profética, aí esconde. Isso aqui a gente tira, aí agora como é a história, vai acontecer o quê? É assim. Aí a pessoa vem e faz o vídeo de acordo com a necessidade do que está entendendo. Se a pessoa não entende tudo, vai falar de acordo com o que está acontecendo. Aí deixaram qual a opção para a pessoa? Disse que o mundo todinho estava contra. Eles mentem. O mundo todinho está contra, aceita do mundo todinho. Esses 4 anjos vai ter que ficar só 1 ou 2. Vai ter que morrer fulano ou ciclano. Em nome de quem? Em nome do vaso de Paula, que é o engano. Em nome de Anajara, que é a maldição. Não está certo. Isso é coisa de religião que já foi ultrapassado. A Ordem Cinza não deve nada a essas pessoas, não. Isso tudo é mentira. A verdade é que é nesse planeta 3 anjos cinza. Eu, Wagner, que ganhou a Ordem de Jean, e Mateus, que é meu filho, também ganhou. Não estamos nisso porque essas pessoas desse planeta é quem estão piorando as coisas. Você veja que teve que fazer a pessoa guerrear até no Olimpo. Esse anjo que eu usei aqui de combate de Jeová, aconteceu o quê? Mentiram. Fizeram esse Talibã lutar contra a Ordem de Jerusalém, ficou lutando. Aí a pessoa ficou de anjo de Jeová e a Ordem de Atena lá em cima lutando no Olimpo. Aí eu fiquei aqui batalhando e vendo lá a luta, na Ordem de Jerusalém. Aí a Atena chegou lá com a honra e disse, eu estou com a honra, falou pro tio dela, preto, disse, eu estou com a honra e o senhor tem direito de me restituir porque eu não perdi a honra e voltei para cá e o anjo está vencendo, venceu os inimigos. Aí ele disse, porque ele que não libertava a minha mente, não libertava a minha pessoa, a priori, ou seja, escondida abaixo da Ordem Cinza, porque a verdade é a Ordem Cinza. Mas eu vou dizer o que estava acontecendo para chamar dessa chamada aí. Aí ela venceu, o tio deu uma cacetada, ele caiu, porque ela estava com as honras, usou o poder, aí ele foi derrotado. Aí qual era dele? Libertar ela e a minha pessoa. Aí o que fez? Apareceu um chanceler e ficou prendendo ela. Aí eu batalhando aqui, aí eu disse, cadê ela? Não ganhou? Aí eu vi o chanceler prendendo ela. Aí eu disse, mas ela ganhou. Aí fiquei dizendo daqui para ver se lá, para mandar mensagem para lá. Eu disse, ela ganhou, é injusto, ela ganhou, o tio foi derrotado, liberte ela, bote ela de volta aí, para libertar tudo. Aí o que foi que o chanceler fez? Ficou prendendo ela. Aí eu disse, e agora o que é que eu faço? Falei pro Cosmo, o que é que eu faço? Esse chanceler, o que é que eu faço para ela vencer? Aí botou na minha cabeça a ordem de Cosmo, tem outros chanceleres, outros. Aí eu fui, invoquei os outros, apareceu outros e libertou ela. Aí ela disse, estou com a honra, justiça e honra de volta, ou seja, ela tinha que ser justiçada lá. A causa desse negócio do inferno, de tudo, eles foram
fazendo um enredo de dizer isso, com várias desculpas, porque era Ana Branca, por causa de Paula, por causa de Indiano, por causa das três seitas, por causa de Ana Jara, por causa do vaso de Paula, por causa de Israel, por causa do Israel falso. Aí ficava dizendo várias alegações e a pessoa descobrindo cada coisa. Por fim de tudo, a desculpa dos 50 anos para ficar liberta, para este anjo ficar liberta, o anjo de Jeová, Ana Célia, era dizer que a causa tinha sido de injustiça e desonra até libertar Atena, que era deusa da justiça e da honra. E isso não aconteceu? Aí o que fez o tal do tio dela? Mas o anjinho de Jeová não sabe. Aí tacou lá abaixo. Aí eu comecei a batalhar de novo. Eu disse, cadê a Atena? Onde foi? Aí fiquei sem saber, fiquei perguntar. Quando veio na minha cabeça que ele disse isso, eu já tinha maquinado o negócio aqui. Eu já tinha maquinado uma coisa para me defender como anjo, que eu já estava aborrecida. Eu já tinha reconhecido que era para eu ter terminado essa luta há muito. Ter se libertado disso. A minha causa é cinza. Aí eu disse, o que é que tá bloqueando? O que tá bloqueando era esse cara, esse maioral da tia, esse tio dela, que se intrometia. Eu profetizava, ele interferia com bruxaria. Eu profetizava, ele tirava a autoridade, por causa da autoridade da ordem de Atena, que ele sabia que ia ser a última que ia descer. E ainda não tinha descido para mim, apesar de ter saído canção. Não tinha descido, ela não tinha descido não. Era só protegendo e me fazendo saber algumas coisas. Aí chegou o entendimento isso. Aí eu disse, mas ela não ganhou, ele botou abaixo. Quando veio o entendimento na minha cabeça, eu já tinha pedido ao cosmo coisas. Eu disse, eu sou anjo, eu tenho direito. Como profetiza, como anjo de Jeová, seja lá como for. Qual foi a surpresa dele? O cosmo subiu até lá e caceteou ele e ele foi derrotado. Aí ficou, como esse anjo de Jeová vai bater aqui? Ficou sem saber. Eu tenho meus direitos. Ele não podia estar fazendo isso, eu consegui isso. Isso quer dizer várias coisas. Isso quer dizer que vai ter mais um nome lá de uma deusa, futuramente. Eu venci o maioral da treva de lá do Olimpo. Aí, quando essa confusão aqui embaixo, eu descobri que essas pessoas estavam interessadas porque... não, vamos libertar. Interessado em mais um engano. Em descer mais uma ordem. E aí querer roubar do Marrocos, para não sei quem, para não sei. Aí já tem gente em Santorini, já tem gente na Grécia, já tem gente não sei onde. Aí já estava tudo mancomunado. Não, vamos tudinho dizer, vamos tudinho combinar, não sei o quê. Descobri. Quando saí ontem, que fui para o shopping, da outra vez que eu fui, uma pessoa me orientou, vá para comer ali. Eu já tinha olhado para lá várias vezes. Eu sabia que tinha a ordem de Atena, mas não tinha chegado a hora ainda de coisar. Aí disseram-me assim, você vai ficar liberta quando chegar na ordem de Atena. Isso já era mais um engano, porque eu vou ficar liberta na ordem cinza. Aí essas pessoas fazem assim, prendem uma ordem, bota um esquecimento, aí pede a psiquiatra, aí o outro diz um esquecimento, aí o outro diz uma queda. É assim na sociedade, são endemoniados eles. Aí o que foi que aconteceu? Eu discerni da outra vez que eu fui, disse que você vai ser liberta. Aí eu estava setada, cheia de macumba, de coisa na ordem de Jerusalém. Aí eu comi lá e saí doidinha de lá. Eu disse, sabe, eu quero fazer qualquer coisa para tirar essas macumbas, esses negócios. Aí disseram, vá na igreja. Procurei uma igreja, oraram por mim, tiraram as macumbas, fiz umas perguntas lá. Fiquei disposta a fazer um pacto de nova vida lá. Ou seja, começar uma nova história, porque eu não estava conseguindo sair dali. Ninguém dá opção, não. Eles cegam a pessoa, eles fecham os caminhos, aí quer tanger a pessoa, como se a pessoa fosse gado, como se fosse galinhas, como se fosse bicho, animal, que ele pudesse tanger para um canto, como se fosse um irracional. Mas isso é o comportamento deles, por quê? Porque eu sou profética, eles não são, aí eles querem fazer uma ordem profética aos contrários. Quer profetizar, forçando a pessoa a ir para um canto, para outro. Ou seja, a pessoa estava dentro, entendeu que isso era um jogo. O que aconteceu aqui, eles faziam como jogo. Essas pessoas das ordens dos outros planetas, quando decidiram emperrar essa ordem cinza, disseram que a partir do Olimpo, iam olhar aqui para baixo e fazer um jogo com essa vida.
Um jogo com essa pessoa. Não ia deixar a pessoa ter liberdade, coisa até terminar isso. Disseram que era até aí. Na Ordem Cinza era até terminar os 50 anos. No Olimpo era até a pessoa descobrir isso. A pessoa descobriu, o tio jogou abaixo, ela conseguiu vencer, aí no instante soltou. Aí se fingiram. Como foi que ela conseguiu se libertar? Aí a pessoa sentiu uma libertação, por quê? Obrigaram a pessoa a soltar esse e-mail. Aí o que fez o do cinza? Pegou a Cecília e disse, agora eu vou pegar o da Rainha da Galáxia. Ganância. Se ele não ganhou nem aqui o cinza, qual não foi a decepção dele? O Cosmo disse o quê? Vai para Mateus. Aí aconteceu o que ele fez. Vamos matar ele, vamos, como é que se mata ele? Não, vamos botar ele do sacrifício, vamos dizer que vamos ser a favor da seita, fechar a universidade. Aí colocou na cabeça das pessoas essas mentiras. Nenhum de nós três vai ser sacrificado em nome de seita e vocês ficar com coisa nenhuma, não. Não existe isso, não. Isso no passado foi uma tentativa de atrair a pessoa para enganar. Fizeram um culto na frente da casa da pessoa e tinha duas Anas. A outra maldita era Ana Jara e essa aqui é Ana Célia. Ele queria fazer isso para Ana Célia ir para lá, ser enganada. Quem foi a Ana Jara. Foi nela que botaram o espírito de engano. Foi ela que passou o espírito de engano para Paula em Manaus. Então o engano a maldita é Ana Jara e o engano é o vaso de Paula. E isso aconteceu em Manaus e isso é a origem de tudo isso. Então quem tem que ser eliminada, para você saber quem é que tem que ser eliminada, é a tal da Ana Jara, que é infinitamente mais feia, inferior que eu. Foi mentira e testemunho falso dizendo que ela era bonita, que ela era melhor, que eu tinha o nariz assim, não sei o que, tudo isso foi invenção. Isso é só para resumir o entendimento que eu tive. E Paula foi enganada lá em Manaus. Me chamaram de mulher de Samaria. Na chamada de Jesus, eu fui levantada como mulher de Samaria e interrompi o ministério que o vaso de Paula estava fazendo. Que era se passar por Ana Branca. Providência cósmica divina para interromper a mentira dela de se passar por outra e depois ela vir para cima de mim e dizer que eu não tinha ordem de coisa nenhuma e que ia destruir. Aí o que foi que fez as crentes de Manaus? Mulher de Samaria era prostituta, ficou chamando de prostituta, apareceu umas histórias mentirosas aí das coisas de Mandela, do passado, até da infância. Aí chamou de prostituta, aí Jesus fez o quê? Ninguém estava testificando que não, eu não estava me defendendo. Ele disse, pois se ela for prostituta, botou ela de Madalena e a Paula de Marta. Aí disseram, pois Jesus visitou Madalena e Marta. Aí foi botar uma visita de Jesus para mim e para ela, para ver qual das duas, para ver se ela roubava, fazia alguma coisa aí ou o que acontecia. Aí a gente tava morando na República, fizeram o meu apartamento contra o apartamento da vizinha, que eram os missionários dela, e iam botar para ela onde ela tivesse a visita de Jesus. Qual não foi a surpresa dessa? Que essa visita era do Islã, que tinha esse diabo lá que se passava por Jesus. A história do diabo que se transfigura em anjo de luz. Então ele vinha primeiro aparentemente de luz, depois ele se transformava no diabo e fazia um negócio nela. Esse negócio ele queria fazer para passar um engano. Aí veio a tal da visita. Chegou primeiro para ela, foi primeiro para Marta. Quando chegou lá, visitou, ela achava que era de luz. Aí foi ter com o marido dela. Aí o negócio do coisa tinha um negócio de sexo anal. E fazia um negócio lá. Aí ele fez um negócio nela lá, que tirou as honras dela e botou um engano. E ela não sabia, ela pensou que aquilo dali era Jesus, que estava acontecendo alguma coisa com Jesus. Quando veio a visita para mim, o diabo não entrou. Minha casa cheia de luz. 3 anjos, Jeová, um monte de luz. Onde é que o diabo entra através de luz? Aí não me enganou, não tive engano, não teve isso. A visita minha é de Jesus verdadeiro e não dela. Aí ela foi e disse, mas eu não sou Madalena, entenda. Me chamaram de prostituta. Aí Jesus disse, então se ela fosse prostituta, ela ia ser Madalena e a outra Marta. Estou dizendo assim. Então o diabo visitou Marta e não visitou Madalena.
Depois aqui se destrocou essa história Madalena. Depois daqui eu voltei a ser Maria, que é a minha ordem, a ordem verdadeira. Aí o engano foi esse. Aí a igreja de lá, quando descobriu